Oi, tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício da apostila 2, módulos 8, 9 e 10, sobre força de atrito, tá? O fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo em longo trecho de declive, né? Então, uma rampa aí. Ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e os discos de freio pode não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas do freio de um caminhão em função da temperatura. Considere que em uma frenagem contínua, em longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e os discos de freio das rodas desse caminhão se mantenham constantes. Se nessa frenagem a temperatura do freio aumentar de 200 graus Celsius para 350 graus Celsius, as intensidades das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de quanto? Então, o que que eu preciso pensar primeiro, né? Então, em termos de física, eu tenho que lembrar que a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Carol, esse atrito aqui é um atrito estático ou é um atrito cinético? Se ele está mantendo a compressão, normalmente, né, não está falando de um freio ABS, nada do tipo, é aquela pastilha comum, né? Então, normalmente é o atrito cinético, é o atrito estático que a gente usa, tá? Então, segura a roda do caminhão e é onde tem o travamento, né? E aí, se travar demais, derrapa. De todo jeito, pouco importa, tanto que ele nem cita aqui no gráfico que tipo de atrito que a gente está falando, né? O que que eu tenho que notar? A hora que o caminhão está em declive, a força normal é diferente da peso, beleza? Só que ela não vai mudar no decorrer da rampa, porque ela só vai mudar se a inclinação da rampa mudar. E ele fala pra gente que a inclinação se mantém constante ao longo do trecho, tá? E aí, se a inclinação se mantém constante, a normal fica constante. Logo, eu vou ter uma relação diretamente proporcional entre força de atrito e coeficiente de atrito. Então, essa questão, a física dela é só isso. O resto é a parte de matemática, porque a gente não vai nem usar a equação. Uma vez que eu determino que eu tenho uma relação diretamente proporcional, o que que eu vou fazer? Pegar o valor do coeficiente de atrito. 200 graus Celsius está entre 0,40 e 0,35. Então, em 200 graus Celsius, o coeficiente de atrito é 0,375. Lá em 350, que é a outra temperatura que ele quer que eu saiba, mesmo problema, tá? Vai estar entre 0,20 e 0,25. Então, o coeficiente de atrito vai ser 0,225. Como ele fala em porcentagem, então eu posso pensar que essa aqui é a máxima força de atrito, né? É o que está inicialmente, então é o 100% que eu tenho ali, né? 100% do atrito é quando eu tenho coeficiente de 0,375, x% é quando eu tenho coeficiente de 0,225. Letra desgraçada, Carolina. E aí a gente vai fazer esse cálculo, tá? Deixa eu vir para cá rapidinho para ter um espaço para a gente poder fazer isso. Não, acho que aqui dá, vai ficar melhor. Eu vou tirar minha cara daqui. Então eu vou pegar e vou colocar 0,225 vezes 100, 22,5, né? X vezes esse carinha legal, parceiro, né? Divertido, 0,375. Passo dividindo, né? 22,5 dividido por 0,375, que vai dar. Tô fazendo, vou conferir aqui com a ajuda dos universitários, porque eu não abri a calculadora do computador. Ai, ai, ai. 22,5 dividido por ponto 375, 60.
ok? 60. O quê? Por cento, né? E aí agora a gente vai interpretar esse resultado. Eu tenho um atrito de 100% aqui a 200 graus Celsius. Eu tenho um atrito que é 60% daquele inicial, né? Desse aqui, que é quando a temperatura é 350. O que que ele me perguntou? A redução. Então, a redução vai ser 40%. Fechado? Então é isso. A gente se vê agora só na próxima apostila. Tchau.